E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, professor de Biologia. Hoje nós vamos conversar sobre a origem da vida na Terra. Muito bem, eu acho que o primeiro passo que precisamos discutir aqui é resgatar os conceitos de abiogênese e biogênese. A abiogênese afirmava que a vida teria surgido a partir da matéria inanimada. A matéria inanimada teria uma força vital capaz de permitir a origem de seres vivos. Dentro dessa linha de pensamento, nós temos vários pensadores famosos, né? Aristóteles, Van Helmont, Niederhan. Então imaginem só, eles afirmavam, Van Helmont, por exemplo, afirmava que seria possível criar ratos a partir de uma camisa suada, guardada num canto da casa, né? O Niederhan afirmava que em aquecimentos de caldos nutritivos, mesmo fechados, seria possível, por conta da força vital, surgirem micro-organismos depois de um tempo de aquecimento, né? E essa teoria, gente, era muito forte, era muito aceita. É muito fácil a gente explicar que um ser vivo de porte maior, um animal vertebrado, se origina de outro. Mas e os micro-organismos? Como explicar de onde eles vêm? Né? Não se tinha microscópio para conseguir confirmar, provar a existência que dentro de um caldo, por exemplo, fervido durante um tempo, alguns esporos de bactérias já estavam presentes ou seriam trazidos pelo ar, né? Não se tinha essa possibilidade. Então, seria muito difícil explicar a origem da vida de micro-organismos. Red, Spallanzani e Pasteur já defendiam uma outra linha de pensamento, que a vida teria surgido a partir da própria vida. Um ser vivo seria capaz de originar outro. Mas essa briga ela durou muito tempo. O Red ficou famoso pelo experimento dos pedaços de carnes que atrairiam as moscas, né? Então ele colocou lá em frascos, frasco aberto, um pedaço de carne, frasco aberto, coberto com uma redezinha e um frasco fechado, todos com carne dentro. As moscas se aproximavam porque eram atraídas pelo cheiro. Então, quando o frasco estava aberto, a mosca conseguia pousar na carne, deixava os seus ovos e, como a gente já sabe, o desenvolvimento dos insetos, né, começa a partir do ovo, depois tem uma larva e aí sim a fase adulta depois da metamorfose, né? Mas então, as moscas eram atraídas pelo cheiro e se conseguissem pousar na carne, elas deixavam seus ovos ali. No caso do frasco fechado com a redezinha, a mosca era atraída pelo cheiro, mas não conseguia pousar na carne, então não apareceriam as larvas. E no frasco fechado totalmente, as moscas nem se aproximavam porque não sentiam o cheiro da carne. O Spallanzani foi quem brigou de maneira mais ferrenha com o Niederhan no aquecimento de caldos nutritivos. O Spallanzani dizia que o Niederhan não fechou adequadamente, não lacrou adequadamente os frascos e por isso não foi capaz de impedir a entrada de micro-organismos. Então, quando ele refez os experimentos aquecendo os caldos em frascos abertos e em frascos tampados hermeticamente, ele não encontrou micro-organismos nesses frascos tampados e fechados de maneira adequada. Então, ele afirmou que o Niederhan não foi capaz de impedir a entrada de micro-organismos. Não existe uma força vital capaz de permitir o surgimento dentro de um local fechado. Na verdade, essa vida ela teria surgido a partir de um micro-organismo, de um outro ser, né? Mas quem derrubou de vez a abiogênese foi Pasteur, com o famoso experimento do aquecimento de caldos nutritivos, né, num frasco com o formato de pescoço de cisne. Aqueceu o caldo, aqueceu até a fervura, né, o que permite a esterilização do caldo, e esse frasco, pescoço de cisne, permitia a circulação do ar, mas os micro-organismos não conseguiam chegar até o caldo, porque o pescoço de cisne oferecia uma barreira física para a passagem de micro-organismos. E a partir da quebra desse pescoço de cisne, o ar conseguia chegar até o caldo e aí sim contaminou o caldo. E aí a vida, a partir desse experimento, né, foi provado que a vida surge a partir de micro-organismos. O Pasteur ficou tão famoso pelo experimento que até hoje a gente usa um termo, né, pasteurização, para dizer sobre a conservação de alimentos com o aquecimento e a redução da temperatura. Isso permite, de fato, esterilizar um meio nutritivo. Muito bem. Com relação à origem da vida na Terra,
Nós temos aqui uma linha de pensamento muito aceita, que é a evolução bioquímica. O que significa isso? Evolução gradual dos sistemas. É do mais simples para o mais complexo. Segundo essa linha de pensamento, Oparin, Haldane, os grandes defensores, né, afirmavam que as condições da Terra primitiva, que condições seriam essas? Então a Terra era muito aquecida, tinha muita descarga elétrica, a disposição dos gases, né, a composição da atmosfera era bem diferente do que é hoje, né? Hoje a gente entende que a atmosfera é formada por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, tem também vapor de água, mas na Terra primitiva não eram esses os gases presentes, eram outros, né? Metano, hidrogênio, amônia, vapor de água. Esses gases, naquelas condições, com descarga elétrica, temperatura muito alta, a superfície do planeta extremamente aquecida, não teriam permitido o surgimento da vida se não tivesse ocorrido modificações importantes. Então, por exemplo, né, com o vapor de água na atmosfera e as descargas elétricas, seria possível permitir que reações químicas acontecessem e esses novos materiais seriam trazidos pelas chuvas constantes que ocorriam até a superfície do planeta. E aí isso lentamente, com essas chuvas constantes, milhares e milhares de anos, né, a superfície foi se resfriando. E aí a água começou a acumular nas partes mais baixas do planeta. E é nessa água primitiva, nesses primeiros mares primitivos, né, que ocorreu o surgimento de moléculas orgânicas. Surgimento de moléculas orgânicas. E essas moléculas teriam se aglomerado e formado conglomerados orgânicos, né, que ficou conhecido como os coacervados. Mas vejam só, Haldane, Oparin, eles teriam falado de ideias, né, ideias de como teria surgido a vida na Terra. Mas o primeiro a elaborar um experimento muito bacana, também muito conhecido, a gente encontra em vários livros de ciências, né, de biologia, foi o Miller. O Miller elaborou um experimento, tem lá toda aquela parte laboratorial, onde ele simulou as condições da Terra primitiva e deixou o experimento funcionando durante semanas. E aí ele percebeu que o caldo onde a água se acumulava começou a mudar de cor. Ele retirou uma amostra dessa água e fez uma análise bioquímica e constatou a existência de moléculas orgânicas, aminoácidos, por exemplo, né? E a partir daí, a gente tem que discutir várias ideias, né? Porque, por exemplo, como seria o primeiro tipo de ser vivo, né? Segundo a evolução gradual dos sistemas, né? Do mais simples para o mais complexo, a primeira forma de vida deveria ter sido uma forma muito simples, muito primitiva, semelhante ao que a gente teria, né? Ao que a gente teria hoje nas bactérias, uma organização celular muito simples, como se fosse um procarionte, nada de um núcleo definido, com todos os sistemas internos bem separados, né? Então a primeira forma de vida, segundo essa teoria, deveria ter sido algo parecido com uma bactéria. E a partir de então, com o metabolismo se tornando cada vez mais complexo, aí sim a gente vai chegando em células mais complexas. Como assim, Fábio? Como que a gente consegue chegar em células mais complexas? Vamos lá. Para a gente entender a organização de um eucarionte, que é uma célula mais complexa, a gente tem que entender o que tem dentro dela, né? Então, os compartimentos internos, a gente tem lá retículo endoplasmático, complexo golgiense, né? Essas estruturas, elas são formadas por dobras de membranas. Então, as membranas teriam dobrado para dentro da célula para formar esses compartimentos. A gente chama isso de invaginação de membrana. E aí, com essas dobras para dentro da célula, esses compartimentos internos teriam surgido, inclusive o núcleo. Mitocôndria, cloroplastos, que são outras estruturas celulares extremamente importantes, teriam surgido a partir do englobamento de procariontes de vida livre, que passaram a viver dentro das células, numa espécie de simbiose. Simbiose significa quando os seres vivos vivem juntos, um ajudando o outro. Então, as mitocôndrias e os cloroplastos são organismos vivos, vivendo dentro de uma célula eucarionte, ajudando, beneficiando a célula eucarionte. A gente chama essa teoria de teoria 7. As mitocôndrias realizando um processo importantíssimo energético de produção de ATP, a gente chama de respiração celular, e os cloroplastos fazendo a fotossíntese, que seria a síntese de moléculas orgânicas, né? Então, dessa estrutura mais simples, que seria a célula de uma bactéria, para uma estrutura mais complexa, que seria a estrutura de um eucarionte.
Então, dentro do grupo dos eucariontes, a gente teria as algas, os protozoários, os fungos, as plantas, os animais. E aí sim, com esses eucariontes se organizando, a gente passa a ter organismos pluricelulares e uma organização de tecidos mais complexas, como a gente encontra nas plantas e nos animais, teria deixado um animal mais complexo, ou a planta, né, mais complexo do que um organismo unicelular. Tá certo? Galera, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aqui. A gente passa para a próxima aula e continuamos falando sobre a evolução da matéria. Beleza? Um abraço aí, até mais.